Você deve estar querendo saber qual vai ser o fechamento desse programa Mais Saúde, que eu disse que hoje eu ia terminar de falar do estresse e que o estresse engorda. Pois é, no primeiro programa falando de estresse, nós falamos de um estresse que nós produzimos. No segundo programa falando de estresse, eu falei do estresse que vem de fora para dentro do nosso corpo. E caso você tenha não tido a oportunidade de ouvir esses dois programas, né, de ter assistido, não tem problema. Você pode acessar o nosso blog, blog.cançãonova.com/maissaúde, e vai lá que tem a gravação desses dois programas. Aproveita, divulgue, mande pelo Twitter, Facebook, avisa todo mundo, porque não esqueça, seja você também um promotor de saúde. Informação de saúde é para ser divulgada. Bom, eu deixei esse terceiro programa para falar de um estresse ambiental que hoje está, assim, um absurdo. Hoje você sabe que a nossa sociedade virou uma sociedade de plástico, tudo tem plástico. E, recentemente, a mídia também andou falando bastante sobre o problema do bisfenol A. Você já deve ter ouvido essa palavra, porque, além de tudo, no meu livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, eu abordei o problema desse produto que é utilizado nas embalagens plásticas. E detalhe, quanto mais molinho o plástico, mais bisfenol ele tem. Aí você vai dizer assim, meu Deus, mas tudo tem plástico. Exatamente. Então, a primeira dica que eu gostaria de dar: aos poucos, mude as embalagens que você tem em casa, onde você guarda alimentos, principalmente na geladeira, por vidro. Tudo bem, a tampa pode ser de plástico, não tem problema. O problema é o contato do alimento com a parede desse recipiente. Por exemplo, quem já não colocou molho de tomate num potinho de plástico e guardou na geladeira? E aí o que aconteceu? O potinho ficou vermelho. Mas por nada nesse mundo você consegue limpar aquele potinho e tirar aquela quase que tinta vermelha. E você fala, meu Deus, mas é um tomate. Exatamente, mas por quê? Porque essas substâncias que nós até chamamos um nome assim muito feio, xenobióticos, que são essas toxinas ambientais, elas têm a conformação espacial de uma gordura. Então, gordura gosta de gordura, elas adoram conversar entre si. Então, o tomate, que a gente sabe tão bem que tem uma substância que faz bem para a saúde, o tal do licopeno, o licopeno é uma substância gordurosa que está presente no tomate. Tanto que é por isso que quando você come molho de tomate, você lembra aquele pessoal da dieta mediterrânea? O que eles fazem? Fiozinho de azeite. Por quê? Porque o licopeno precisa de um transporte, né? E ele usa essa gordura para ser transportado de melhor modo para o seu organismo. Então, o que acontece quando você coloca esse molho de tomate num potinho de plástico? A gordura do tomate vai conversar com a molécula, digamos assim, gordurosa daquele plástico. Ela nem precisa ser aquecida. As duas vão conversar e vão fazer o quê? O tomate vai parar no potinho e o plástico vai parar no seu alimento. Aí você come. O que vai acontecer? Grandes problemas. O que está acontecendo hoje? Essas substâncias, essas toxinas alimentares que passam no seu alimento, elas são consideradas disruptores endócrinos. Socorro, o que é isso? São como que gatilhos, tá? Que essas toxinas produzem porque elas imitam hormônios do nosso organismo. Então, quando elas entram no nosso corpo, elas ocupam locais que deveriam ser ocupados pelos nossos hormônios. E aí o que acontece? Não deixa o nosso hormônio fazer o efeito que precisa e passa ainda por cima a fazer um efeito indesejado. Como, por exemplo, mandar a sua célula fabricar mais células de gordura. Pois é. Então, veja bem, trocar aos poucos os recipientes. Não tem problema que a tampa seja de plástico. Se você estiver pondo um alimento aquecido, o que você pode fazer? Eu costumo colocar em casa daqueles papéis, né, que você usa até para enxugar a mão e que tem todo mundo na cozinha. Ponho primeiro isso em cima do recipiente, depois eu acabo tampando, né, para não deixar que o vapor entre em contato com a tampa. Agora, uma outra coisa, caso você ainda compre frios,
porque uma hora a gente vai falar sobre o que são os embutidos, presunto, peito de peru, salame, mortadela. Então, pelo menos me faça um grande favor, não compre já fatiados, embrulhados naquele filme plástico. Aquele filme plástico, existem estudos mostrando o quanto ele acaba contaminando, passando, migrando aquelas substâncias para o seu alimento. Então, tenha o trabalho, sim, de mandar fatiar. E muito cuidado, evite muito plástico na sua casa, principalmente aquilo que eu falei, ele não precisa ser aquecido para que desprenda uma molécula para dentro do seu alimento. Então, uma outra coisa, aquele negócio de tomar cafezinho, chazinho naqueles copinhos plásticos. Tá aí uma coisa que você pode fazer, que eu falo em todas as minhas palestras nas empresas. Comece a levar uma caneca no seu trabalho, comece a fazer a diferença. Inclusive, aquela garrafinha PET com água também é complicada, viu, gente? Então, comece a levar um quiz, ou então pegue uma garrafa de vidro que você usou, você comprou com algum outro alimento, lave direitinho e guarde, acondicione a sua água lá. Tem umas com rosca, dá pra gente fazer isso. Então, são pequenas coisas, pequenas atitudes ao longo de uma vida que a gente vai fazendo a diferença. Então, essa do plástico eu sei que assusta bastante, são coisas que a gente vai fazendo aos poucos, mas eu tenho certeza que você vai ver a diferença na saúde, não somente sua, mas da sua família, quando você começar a ter o seu alimento acondicionado de uma maneira mais adequada, isto é, em potinhos de vidro, e tem muita coisa barata hoje no mercado que você pode comprar de vidro, aos pouquinhos você vai mudando, senão seu marido vai brigar comigo. Então, gente, quero deixar um beijo enorme para todos, interajam conosco, pode mandar o seu e-mail, maissaudetv@cançãonova.com, ou então aqui no blog.cançãonova/maissaúde, eu estou esperando a sua sugestão de pauta, o seu comentário. Um beijo.